Saudações a todos que acompanham a EHS Edições. Aqui quem fala é Heriberto Henrique. Estou aqui para mais um Papo é Literatura e hoje estou recebendo a autora Marta Ferreira. Ela é membro e fundadora da Academia Cururupense de Letras, membro do coletivo de escritores maranhenses, ganhadora do prêmio Mulher em Evidência, Lei 120/15 Pernambuco, ganhadora do prêmio TIC Science Louis, da revista Meg 2025, autora de oito livros e coautora de várias antologias e revistas literárias nacionais. É um prazer ter você aqui conosco, Marta. Oh, boa noite, obrigada. Prazer é todo meu. Pessoal, vamos iniciar a entrevista aqui, fazer uma pergunta bem intrínseca para a Marta aqui. Marta, você é membro e fundadora da Academia Cururupense de Letras. Como nasceu essa iniciativa e qual a importância de interiorizar e fortalecer as academias literárias no Brasil? Academia Cururupuense de Letras. Cururupense, né? Isso. Pois é, essa ideia da academia, ela nasceu em 2006, com o objetivo de agrupar pessoas amantes da literatura, da cultura local, porque fazer parte de uma academia, principalmente esta da minha cidade, não é só exatamente quem escreve, mas quem produz cultura em outras modalidades. E na época, eu, por exemplo, assim como a maioria das pessoas da época, não tinha livros, nem pensava em escrever livros, mas já gostava de escrever, de ler. Então, por essa razão, eu fui convidada e todos os outros, né, de forma que montamos um grupo, não lembro exatamente, mas era um grupo assim, quase como as 20 pessoas, e começamos a gostar disso, né, com o objetivo de nos tornar públicos a partir das nossas artes, das nossas habilidades, e formamos esse grupo, tivemos alguns encontros, alguns sarais, e quando buscamos a legalidade desse grupo para transformá-lo em instituição, tivemos alguns entraves. Muitas coisas aconteceram, de modo que ficamos 18 anos parados, seguidos. Eu, sinceramente, desiludida totalmente de tudo, né? E depois de um tempo, encontrando com o amigo, reativamos, tomamos a frente, corremos atrás, graças a Deus, já temos aí 2 anos de instituição, de fundação. E hoje, muitas pessoas do grupo já têm livro, têm obras e fazem cultura em outras modalidades. O grupo hoje é constituído por essas pessoas. Hoje somos 25 membros, perdemos 3 membros, e agora estamos em 25, mas precisamos preencher as vagas aí para 40, né? Já estamos pensando no edital. Eu sou a secretária da academia, e assim, o objetivo de todas as academias, divulgar, compartilhar, motivar, inspirar pessoas a usarem a sua voz, independentemente da modalidade que seja, porque muitas pessoas têm muitos talentos, estão aí no anonimato, e a academia tem esse objetivo, manter a língua portuguesa em suas várias modalidades, e expandir, fazer com que as pessoas acreditem que, por meio da língua, da palavra, da arte, é possível se fazer um mundo bem melhor do que o que nós temos. Esse é o nosso objetivo. Que legal. São apenas, os membros são apenas da sua cidade? Ou mais você espalha pelo Maranhão?
Na verdade, são todos cururupuenses, Ah, que é um isso. Apenas pré-requisito do no. nosso estatuto. São todos Hum, cururupuenses. ótimo, Alguns não moram aqui em Cururupu, mas são todos cururupuenses. ótimo. Certo? Sua atuação no coletivo de escritores maranhenses, ela revela um compromisso com a literatura como um movimento, né? Como você enxerga a força desses coletivos? Eu acho muito interessante, viável, necessário, importante a existência desses grupos. E o coletivo do qual eu faço parte já desde 2022, novembro de 2022, hoje eu sou parte da diretoria, sou conselheira. Esse é um grupo muito ativo. Eu moro aqui em Cururupu, o grupo, a maioria do grupo está em São Luís do Maranhão, que é a capital do Maranhão, mas nós não temos muito diferença de distância, nós estamos sempre juntas nos movimentos virtuais, graças a Deus a internet nos dá essa possibilidade, e é um grupo muito ativo nas participações culturais de São Luís, principalmente, né, onde a maioria está, como já disse, e assim, dessa forma o grupo consegue cumprir com o seu objetivo, que é disseminar a beleza artística por meio da palavra. Eu sou muito feliz de participar desse grupo, é um grupo muito ativo, é um grupo que não para, nós temos um grupo do WhatsApp que a todo momento tem um poema, tem um cordel, tem uma coisa, temos Instagram, e assim, é um grupo muito ativo, de gente muito ativa, entregue totalmente à literatura. Então, é um grupo que dá visibilidade a muitas pessoas, a todo mundo que faz parte do grupo. Hoje já não é uma pessoa qualquer, mas uma pessoa assim conhecida, justamente com a ajuda, né, por intermédio desse envolvimento. E é um grupo que não invalida nenhuma participação acadêmica, não é? É um grupo que caminha com o seu objetivo de divulgar a língua, a arte, e que muitas pessoas, quase a maioria, é também pertencente, membros de instituições acadêmicas. Entendi. Você publicou 8 livros e participou de diversas antologias. Em que momento você percebeu que escrever não era apenas um exercício íntimo? Muito importante essa pergunta. É uma pergunta que sempre as pessoas me fazem na entrevista, e eu gosto de responder essa pergunta, porque eu aprendi a dizer também e a confiar que escrever não é um dom como muitas pessoas acham. Escrever se aprende também. E eu sou prova disso. Realmente, eu tenho 7 livros publicados, 8 porque já está na editora, os meus Laços Invisíveis já está aí para março, se Deus quiser. Mas, assim, o primeiro livro, do meu primeiro livro, que foi Meus Contos, de 2022, para hoje, no 8º livro, muita coisa mudou. Eu percebo a minha progressão literária e eu busco hoje essa progressão porque eu tenho consciência que eu posso e que ela existe, que ela é necessária e que eu tenho que correr atrás disso. Então, é por essa razão também que eu digo, escrever se aprende. Quando eu fiz o primeiro livro, meu livro de contos, são 8 livros e 6 gêneros diferentes, então, o que eu fiz? Eu tinha um sentimento, eu tinha um recado, um sentimento, a maioria dos meus textos na época surgiram de vivências, sentimentos que eu não podia compartilhar, então eu criava personagens e colocava toda a história no papel. Mas eram minhas histórias, apenas um desabafo. Não é? Isso, assim eu escrevi o livro de crônicas, de contos, de poema, de memória, de cordel e poema, e poesia. Então, era assim, desabafos. Eram as minhas observações de viagem, de aniversário e outras tantas coisas. Hoje, depois de todo esse tempo, eu vejo que isso só não basta.
é importante eu colocar as minhas opiniões, as minhas histórias. É claro que em todos os livros, o autor está presente em todos os livros, não é? Mas também há aquela parte da criação, da invenção, que é natural de uma obra popular. E hoje eu vejo se escrever mais como compromisso de atender ao leitor, de falar por determinados leitores, leitoras. Então, eu olho muito hoje para a vida em si. O que as pessoas estão precisando ouvir neste quesito? Por exemplo, eu escolho uma trama, família, casal, ou uma mulher só, ou um homem trans, eu já escrevi sobre tudo. Então, quando eu olho para esse tema, eu crio a trama, se é um conto, né, eu já penso assim, o que eles gostariam de ouvir? Qual é o problema que eu quero ajudá-los a resolver? Então, hoje eu já vivo muito em função do leitor. Já não é mais aquela coisa que eu via, que eu sentia e colocava no papel. E isso eu considero progressão. Eu considero o papel do escritor. Não escrever por si, mas ter compromisso com o leitor, resolver um problema, porque todo texto ele é para resolver um problema, é para inquietar, é para fazer o leitor sair de onde está, dar um passo a mais, torná-lo melhor. Então, hoje eu já vou com todos esses compromissos, os quais eu considero progressão literária. Eu estou feliz e muito comprometida. Todo dia eu aprendo e me comprometo mais ainda com tudo isso. É muito importante esse seu ponto de vista, né? Eu sempre falo nas oficinas de escrita criativa, quando a gente faz na EHS, que o leitor, o autor, ele tem que ter uma aptidão para escrever, mas ele precisa lapidar essa aptidão. Basicamente o que você falou. Não é só, eu tenho um dom, eu sou concebido como um autor. Não, você precisa lapidar, você precisa estudar, e você precisa entender que escrever sentimentos e pensamentos é uma coisa. Criar personagens e histórias relevantes para a sociedade, antes de mais nada, é outra coisa. De modo que o leitor se veja, porque muitos se veem e me dão feedback, nossa, eu me vi naquela história, eu chorei, aquilo é a minha vida, isso é satisfatório demais. Com certeza. O que você acredita que pode melhorar na cultura literária do Maranhão? Eu acredito que muitas pessoas que estão aí no anonimato, por exemplo, possam acreditar na possibilidade de contar suas histórias. É possível. Todo mundo tem uma história para contar, tem um sentimento, tem um mundo, tem um eu lírico a compartilhar. É possível o leitor, as pessoas acreditarem que a sua história, independentemente da parte real e imaginária, vai ajudar, vai levantar, vai ser voz para outras pessoas. Então, é bom compartilhar isso. Eu acredito que no momento que o escritor se fortalece, aumenta em quantidade, isso exige que o leitor também se faça presente. Porque nasce o escritor, tem que nascer o leitor. Então, com a continuidade da escrita, da produção, dos livros aí no mercado, espera-se que o leitor também apareça, né? Apareça, tenha coragem, acredite na literatura, como o Ferreira Goulart diz. Mas você não vê isso como um desafio? A arte existe porque a realidade não basta. Então, é preciso olhar nos personagens, nos poemas, nas vozes dos livros, a sua vida e reformá-la, ressignificá-la. E é um desafio, nossa, é um desafio acreditar nessa possibilidade, investir, continuar, insistir, né, insistir de boa maneira,
de modo positivo, não uma insistência de qualquer jeito, mas uma insistência consciente da importância da literatura enquanto condição de recriar a realidade. Porque a literatura é recriação da realidade. Então, quando eu crio um compromisso, um texto e conto uma história, alguém vai se ver e vai ter a possibilidade de se ressignificar na sua função, na sociedade, na sua vida. E isso é ajuda, isso é progressão social. Então, eu acredito no poder da escrita nesse sentido. E é um desafio, e eu gosto desse desafio, né? Estamos aí. Exatamente. Existe uma temática, Marta, na sua escrita, uma temática central, um tema central que você gosta de abordar? Eu sei que você aborda vários temas, mas tem aquele ali que te chama mais atenção, que te dá, que, como diria, poderia ser o seu carro-chefe. Eu gosto disso aqui. Muito Abordar esse tema. bom. Eu tenho, realmente, como eu disse, eu tenho 6 gêneros publicados, né? Conto, crônica, cordel, poesia, memória e romance. E, e assim, eu gosto demais da trama no ambiente familiar. Eu gosto muito de escrever sobre o ambiente familiar. E por quê? É uma pergunta que eu posso já fazer e responder. Por que eu gosto desse ambiente? Porque eu acredito, eu vi na vida, eu tenho 60 anos, graças a Deus, eu vi na vida, além de ler, além de viver o ambiente familiar, eu acredito e que assim, é no ambiente familiar onde as coisas acontecem, Isso. sabe? E quando o ambiente familiar ele não tem uma estrutura sólida, nada é complicado outras coisas fluírem, outras coisas positivas. Então, é um ambiente familiar onde tudo acontece. E tudo é tudo. Coisas boas e ruins. Então, esse ambiente familiar ele precisa estar sempre à vista da reformulação, da ressignificação. As pessoas precisam, a todo momento, rever suas funções, suas importâncias, suas obrigações, seus compromissos, seus laços e etc. E tal. Então, eu gosto muito, eu me solto, eu vivo, eu me entrego. E assim, o escritor, um dos desafios é esse, exatamente. E talvez seja um sacrifício para quem não escreve, não é? Viver, se entregar nesses momentos. Quando eu vivo um personagem difícil de lidar, eu sou terrível, eu crio coisas terríveis, eu sou impossível, faço mal e tal. Mas quando eu vivo um personagem romântico, por exemplo, de dor, de solidariedade, eu sou uma coisa muito boa. E eu encontro alguém e diz assim, eu nem sabia que você era uma mulher apaixonada. Mas eu encontro outro que diz, nossa, aquela crônica sua foi terrível. Olha, realmente aquilo eu fiquei pensando, sabe? Então eu gosto de viver esses momentos. E o ambiente familiar é o meu carro-chefe. Que legal. Sendo uma autora maranhense, como o território, a cultura e as memórias de Cururupu e do Maranhão dialogam com a sua produção literária, como esses dois territórios eles dialogam com a sua produção, eles servem muito de cenário, acredito que sim. É verdade isso ou estou viajando um pouco? Não, serve sim. Perfeita a sua colocação. Serve muito, porque eu olho muito para o lugar também, a partir do ambiente familiar, mas eu busco muito os temas universais também, na poesia, no livro de memória, no romance, por exemplo. Eu busco muito temas universais, como transfobia. O romance trata da transfobia, não é? Mas, assim, eu busco o amor, a inveja, tudo dentro da família. Eu considero universais, temas universais, porque todo lugar tem família, em todo lugar há amor, em todo lugar há inveja, independentemente, né, de ser Cururupu, Maranhão. Então, eu busco muito trabalhar esses temas,
que envolve todo mundo, de todos os lugares. E eu considero fácil lidar com isso. Gosto e as pessoas se veem nesses temas. Entre todos os seus livros, há algum que você considera um divisor de água? Seria aquele livro ali que seria a sua referência, escritora? É complicado Pode ser o que você mais responder. gosta, o que você Olha, mais. complicado, Pronto. sim, Qual livro porque, você me daria hoje? nossa, essa foi profunda, né? Essa foi direta. Eu daria o romance Maus do Desencontro, lançado em 2024. Por quê? Eu daria. Não que eu exclua outros, eu gostaria mesmo de lhe passar todos eles, os 8 livros, né? Porque cada um tem uma história importante, cada um é um gênero, eu tive um aprendizado, um desafio, escrever gêneros diferentes, sou professora de língua portuguesa e literatura, então eu trago para esses livros eu tento materializar, praticar tudo que eu passei 30 anos falando na sala de ensino médio sobre esse gênero literário e falando da literatura de tanta gente importante. Então, eu daria o romance porque traz um tema muito atual e velho ao mesmo tempo, e assim, é um tema que me chama muita atenção, me comove demais, levanta essa bandeira, porque eu vejo assim, que há muita confusão ainda, há muita proibição, há muita rejeição, há muitos olhares errados sobre esse tema da transfobia. As pessoas olham muito além de olhar o ser humano. Então, nesse meu romance, eu trago essa mensagem, eu compartilho essa mensagem, essa condição das pessoas olharem o transexual ou homossexual como ser humano, acima de tudo. Acima de tudo. São pessoas. Então, eu me realizo bastante nesse livro, porque eu sei que é um livro que vai, assim, de encontro a muitas ideologias, a muitas coisas que ainda persistem, ainda insistem em levar para um lado só, sem considerar o lado humano da pessoa, né? Então, esse livro me realiza bastante, eu lhe daria esse livro. O romance Maus Você, desse encontro. no seu processo criativo, você segue alguma rotina, alguma disciplina? Tipo, escrever 2 horas por dia, tirar um cantinho para escrever. Você tem essa disciplina, essa rotina diária, ou meio que quando vem uma inspiração, você vai lá, senta e faz, ou você segue mesmo a disciplina diariamente? Eu não sigo essa rotina, não consigo, até tento, até planejo, mas nunca deu certo. Então, assim, eu aprendi e ensino muito hoje nas minhas oficinas, minhas palestras, minhas aulas, eu ensino assim. Nem todo momento você tem inspiração para escrever, mas toda vez que você tem uma inspiração, escreva, certo? Então, eu digo não porque vi em livros, mas porque eu vivo isso. Então, eu escrevo viajando, como eu vou muito a São Luís, toda vez eu levo um livro, 2 na bolsa. Como eu vou direto, uma viagem de 10 horas, eu leio um livro daqui para lá e outro de lá para cá. Mas no intervalo de um livro e outro, se vier uma ideia, eu paro ali mesmo, tenho a agenda do celular, eu já anoto, e tenho vários poemas e crônicas que eu faço nessa trajetória, como andar de ferry boat, já fiz muitos poemas e crônicas durante a travessia de 2 horas de ferry, né? Então, eu vivo essas. À noite, no escuro, nem fala para ninguém isso, ninguém pode É saber. ótimo, né? Mas ninguém pode saber. Desde os anos 90, minhas primeiras escritas, eu usei essa estratégia de escrever até na pele.
Olha, ninguém pode saber, Heriberto, mas até no braço O eu Brasil escrevia inteiro vai para saber não. agora. Ninguém vai saber. Para escrever, para não perder o assunto, sabe? Vinha aquela inspiração. E muitas vezes eu escrevia no braço. E muitas vezes também eu fui traída pela caneta, porque de manhã eu estava assim, certa de que, nossa, a ideia está ali. Cadê a caneta? Não havia escrito. Nossa, que decepção. Aí dorme e esquece tudo. Mas hoje, 2026, eu já levo os montinhos de papel dobradinho para não acordar meu esposo, né? Então eu já levo ali dobradinho e anoto. Gente, não tem linha de composição, é uma escrita que sobe ideias, eu escrevo assim, mas eu não perco a ideia, sabe? Então eu não Interessante. tenho uma rotina, eu tenho assim um compromisso. Eu vou escrever sobre tal coisa. Enquanto eu não escrevo, eu não paro. Então eu lavo roupa, eu faço comida, eu saio, eu chego sempre ligada naquilo, né? Sabe? Não esqueço da ideia. E depois eu também resolvo me dar um tempo. Eu tenho minhas horas de leituras. À noite, olha, estou lendo agora Fissuras, viu? Que ótimo. E eu estou lendo agora. Eu tenho muitas antologias, só com você eu tenho, acho que mais seis. Eu tenho aqui cinco, né? E eu estou aguardando as outras. Mas, assim, eu tenho muitos livros e eu vou selecionando. Já é o terceiro que eu leio este 2026. Então, eu tenho que ter a hora de leitura, porque eu me alimento nessas leituras, fortalece a minha habilidade leitora, escritora. Mas é assim que a minha escrita nasce, Com certeza. das observações. Eu olho alguma coisa, alguma discussão na vida, gente, eu vou escrever sobre. Ninguém nem sabe que eu estou aproveitando a fala, a ideia, aquela realidade, mas aí eu tenho o compromisso de fazer o próximo texto sobre isso. Para finalizar, que conselho a Marta Ferreira daria para a jovem escritora que está começando a escrever ainda, que não acredita plenamente na força da própria voz? O conselho importante, imperdível, é que acredite no seu potencial. Acredite que todo texto dá um recado, por menor que seja, isso não importa. Seja uma estrofe de 4 versos, seja uma página, seja o que for. Comece pela primeira frase, comece pela primeira escrita, independentemente de saber que gênero você está escrevendo. Antes de saber que gênero está escrevendo, primeiro tem que admitir que há uma ideia, há um sentimento, há uma vontade de transferir essa ideia para o papel. Transfira. Alguém vai se ver, alguém vai se beneficiar, alguém vai gostar. E tudo começa assim. Depois, como já falamos, é acreditar na possibilidade da lapidação. A cada dia tentar se convencer que precisa continuar aprendendo, fortalecendo essa prática, lendo. Tem dificuldade em escrever conto? Leia conto. Como a Ana Teresa Naspolini, no livro Tijolo por Tijolo, ela diz: tem dificuldade no gênero? Leia esse gênero. Aí É, você escrever exatamente. poema, leia poema. Ninguém quer andar de bicicleta e vai dirigir carro. Não. Se você tem dificuldade em conto, leia conto. Ah, eu quero escrever só crônica, mas eu não sei. Pois intensifique a leitura de crônica. Busque na internet, leia. Coloque suas ideias. Acredite no seu potencial. E não esqueça do leitor, porque o texto já não é só nosso. E o bom texto é o texto que lê o leitor. Então, Isso. vai em frente, que vai dar certo. Que ótimo. Antes de mais nada, né, para se ser um escritor é preciso ser um leitor. Tá? Lógico. Isso é uma verdade. É. Enfim, chegamos ao fim desse bate-papo aqui. Foi um prazer conversar com você. Queria agradecer a todos aí que estão assistindo e pedir que deixem um like e compartilhem. É fundamental isso para dar continuidade a esse projeto. Marta, para encerrar, eu quero que você diga uma frase aí para todos aqueles que estão nos assistindo, deixe sua mensagem final.
Acredite na escrita como uma voz que possa transformar a realidade, ecoar por muitas outras pessoas que ainda não puderam, ainda não tiveram a oportunidade de se fazer ouvir. Então, essa é a minha frase, porque o texto é isso, é uma voz e que transforma, que move, e precisamos ter essa voz e nos permitir ouvir e nos permitir ecoar essa voz. Eu agradeço também a oportunidade e muito obrigada mesmo, de coração. Estou à disposição, bom trabalho e vamos para a próxima antologia. Gosto muito de participar das antologias do casal. Eu penso que seja um casal, né? E Somos eu um gosto casal. muito, que bom, eu gosto muito do zelo com que vocês lidam comigo, e assim deve ser com todos os outros clientes, a pontualidade da escrita, da mensagem. Gosto muito e parabenizo muito vocês. Desejo sucesso no trabalho. Muito Obrigada. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo com você aqui. Parabéns pelo seu trabalho aí no Maranhão. É de pessoas assim que o Brasil precisa, tá bom? Fica na paz, que Oh, Deus te ilumine. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. EHS Edições, transformando os sonhos em realidade. Tchau. Vamos.